Olá, eu sou a Fábia, sou psicóloga e pedagoga e este é o canal Psicologia Organizacional por Fábia. Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu quero pedir a colaboração de vocês, para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês deixem aí um like, para que a gente possa ter um alcance muito maior com as mensagens que os meus vídeos trazem. Eu falei no vídeo passado sobre a motivação. E se eu for falar da motivação intimamente, eu acho que vai ser a série Motivação com vários episódios, 20, 30 episódios. Né? E eu falei que eu não ia fazer vídeos muito maçantes, muito cansativos. Então, o planejamento para hoje era falar sobre os comportamentos que demarcam uma pessoa desmotivada, né? Você observa um comportamento e dali você identifica a desmotivação, as consequências para a organização e para o indivíduo, para o colaborador desmotivado, e aí falar sobre os motivadores externos, né? Os motivadores, os disparadores motivacionais, como eu gosto de falar. Dentro desse planejamento, eu percebi que iam ficar vídeos muito compridos. Então, eu resolvi dividi-los. Então, esta semana, neste vídeo, eu vou falar dos comportamentos e da consequência da desmotivação. Aí, no vídeo que vem, eu vou falar sobre fatores motivacionais ou disparadores motivacionais e o que gira em torno disso. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai falar sobre o trabalho do psicólogo organizacional, né? O psicólogo dentro do ambiente organizacional, que, como eu expliquei em um dos vídeos, hoje é psicologia organizacional e do trabalho. Não é mistério para ninguém que um psicólogo é um grande estudioso do comportamento humano. Então, muito apropriado para ele observar o comportamento humano ou perceber a desmotivação através da representação por comportamentos. Então, como que eu posso identificar em um colaborador que ele está desmotivado? Para que eu reconheça primeiro esse comportamento, para que eu primeiro reconheça esse comportamento, eu tenho que ter uma certa proximidade com o meu colaborador. Eu preciso conhecê-lo, né? Se eu for um gestor, um líder que não dou a mínima, não reparo para quem trabalha comigo, como é que eu vou perceber que o comportamento dele mudou? E até antes de comentar isso, eu vou exemplificar com algo que aconteceu comigo. Eu comentei já em um dos vídeos também que eu sou psicóloga clínica, exerço minha função na clínica. E uma certa vez, uma empresa daqui de onde eu moro, uma pessoa entrou em contato comigo, perguntando como que eu fazia para os atendimentos, quanto seria, enfim. Era uma pessoa que me conhecia e que então teve essa liberdade, conversou comigo sobre isso. E eu perguntei o porquê, e aí foi me explicado: olha, para um colaborador da nossa organização. Aconteceu isso, isso e isso, aí ele explicou o porquê. E se eu tinha disponibilidade para atendê-lo? Eu falei que sim. E aí eu fui até a casa desse colaborador, porque neste instante eu tinha disponibilidade de horário neste momento em que eu recebi a ligação. Falei, posso atender de pronto, de imediato. Fui até a residência desse colaborador, que foi dispensado pela organização para que ele fosse para casa. Por quê? Porque ele trabalhava num setor que mexia com peças pesadas e ele começou a derrubar, e isso podia causar um acidente de trabalho. E o líder chamou-o para conversar e para questionar do porquê aquilo, o que é que estava acontecendo, né? E aí esse liderado, esse colaborador conversou, se abriu com o seu líder, que levou para o RH, para o psicólogo organizacional e do trabalho, o qual não poderia atendê-lo como pessoa, porque ele está ali dentro da organização, né? Não é muito ético, porque você atende um outro lado. E aí me procurou para que eu pudesse atendê-lo. Resumo da ópera.
Se esse líder não conhecesse esse liderado, esse colaborador, ele jamais ia perceber que tinha algo estranho. E era um assunto muito sério, né? Um assunto pessoal muito sério. Por isso, até que eu digo que é impossível você ir trabalhar e não levar os seus problemas. Não é roupa que você tira e põe a roupa do trabalho e vai. Não, não tem como, né? Então, se você não está bem em casa, se você está com problemas pessoais, você acaba levando para a organização. Não tem muito. Você até consegue, até um certo ponto, você consegue pensar um pouco mais separado isso, mas não tem como você tirar de você para poder entrar na organização e trabalhar, infelizmente. Então, esse é um ponto que eu falo da situação de conhecer o seu colaborador. Se eu conheço as necessidades dele também, né? E é muito mais fácil eu motivar alguém que eu conheço a necessidade, que são que é a motivação interna, intrínseca, suprir a necessidade dele, né? Uma a situação. É muito mais fácil eu me aproximar dele se eu conhecer essa necessidade, e é muito mais fácil eu identificar uma mudança de comportamento se eu também sou próximo a ele, conheço a pessoa que trabalha comigo. E aí, os comportamentos mais marcantes que denunciam eu estar desmotivado é a falta excessiva, começa a faltar em demasia nos dias alternados, consecutivos, enfim, número de faltas aumenta demais, aumento no absenteísmo é outro ponto que marca. Passar grande tempo fora da sua estação de trabalho, então eu trabalho aqui. Ah, eu vou tomar um cafezinho. Levanto e vou tomar café. Esse café que poderia durar 5 minutos, ele acaba durando meia hora. Ou muito mais que isso. Porque quem está desmotivado tem muita resistência em ficar ali no seu lugar. E aí, a hora que ele volta, continua apresentando comportamento desmotivacional, porque ele não vem para a sua estação, ele vai para a do colega. Ele chega até a atrapalhar as outras pessoas. E aí ele começa a desenvolver também comentários, brincadeirinhas inapropriadas com os próprios colegas, com os pares de trabalho. Também é um outro comportamento. E aí ele se isola. Aí ele pouco fala, pouco conversa, porque também não tem ânimo nem para se relacionar, para um relacionamento interpessoal, nada. Então, esses são os comportamentos mais marcantes da falta de motivação dentro de um ambiente organizacional, ou seja, da desmotivação. É claro que podem aparecer outros tantos, tá? E não é porque ele começou a faltar ou ele começou a chegar atrasado com frequência que ele está desmotivado. Então, se eu conhecer, volto a falar, se eu for próximo ao meu colaborador e conhecer as necessidades dele, eu vou entender o comportamento. De repente, ele está se atrasando todos os dias porque ele mudou para um local mais longe da empresa. Então, se eu conhecer as necessidades dele, eu vou de encontro a suprir essas necessidades. E aí eu vou motivá-lo novamente, certo? Bom, o que causa a desmotivação no trabalho? Falta de conexão, por exemplo, né? O colaborador ele não está conectado com a empresa. A empresa está tendo sucesso, está brilhando. Ele acha que ele não tem nada a ver com aquilo. Ele não vê uma conexão entre o trabalho dele, o desempenho dele com o sucesso da empresa. Ele acha que ele é só mais um número lá e que com ele ou sem ele a empresa vai ter sucesso de todo jeito. Ele não consegue se perceber um corresponsável pelo sucesso da empresa. E, na verdade, o sucesso de uma organização depende de todos os colaboradores. Mas ele não consegue se ver dentro desta conexão. Então, ele acaba achando que ele não tem grande importância para a organização. Outra situação é a rotina. Ó, sabe aquele martelinho assim, ó? Pá, 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 pá. Faz isso todo dia para ver se você não cansa. Isso é uma grande situação desmotivacional. Você não ter novos desafios, você não ter novas metas, é sempre aquilo, aquele trabalho maçante, aquela coisa de sempre.
aquela situação que ninguém muda e vai ser sempre aquilo, sempre aquilo, sempre aquilo. Chega uma hora que você fala, não aguento mais. Então, ou aí ele sai da empresa, se ele conseguir uma melhor colocação no mercado, ou ele começa a faltar, ou ele começa a não ter mais comprometimento, ou ele começa a fazer as coisas com morosidade, demora, enfim, o desempenho dele cai. Outra situação de desmotivação é o colaborador não acreditar no negócio, não acreditar na empresa, no negócio da empresa, tá? Eu não sei se vocês se lembram, em um dos meus vídeos motivacionais lá do comecinho da ilustração, eu contei para vocês de uma escola que eu fui trabalhar e que eu não acreditava na proposta pedagógica. Lembra que eu falei, gente, era maçante levantar todos os dias para ir trabalhar nesse lugar. Então era difícil. Eu não acredito no negócio, então eu não aposto nele. Eu não consigo apostar nele. Eu não consigo acreditar que tem algum valor, que seja bom. Então eu não me dedico àquilo. Outra situação é a falta de reconhecimento. Gente, é importantíssimo reconhecer os seus colaboradores. Não mata ninguém de vez em quando olhar e falar, poxa, seu desempenho está maravilhoso. Mas o não falar isso mata a sua motivação, não mata a pessoa, mas te desmotiva. Então, a falta de reconhecimento é um dos grandes responsáveis pela desmotivação. Não adianta eu fazer, e eu nunca tenho resultado, eu nunca tenho reconhecimento, ninguém nunca olha para mim. Isso é muito difícil. Falta de oportunidade, você estar dentro de uma organização que você olha, você não vê uma perspectiva de futuro onde você possa crescer. Você não vai ter oportunidade nenhuma lá. Qualquer processo de seleção, recrutamento e seleção, é externo. Nunca tem um interno. Você não tem oportunidade, você consegue enxergar isso claramente dentro da organização. Para que eu vou ficar lá? Para cair na rotina, para viver na mesmice, para ficar a vida inteira no mesmo lugar? Eu quero crescer. Então, isso também é outro fator que desmotiva. São vários fatores mas eu falei agora dos principais. Como eu falei, se a gente for ficar falando todos os pormenores da motivação, a gente vai ter a série Motivação com 30, 40 episódios. Eu estou fazendo os pontos principais da motivação para vocês. E agora, qual é a consequência para a organização da desmotivação? Dá na cara, baixa produtividade. As pessoas passam a não se desempenhar bem, tudo isso vai levar a baixa produtividade. As pessoas começam a faltar demais, as pessoas começam a ficar desatentas, podendo até gerar ônus para a empresa num acidente de trabalho, causando, né, ou sofrendo um acidente de trabalho. As pessoas não se veem parte do trabalho, as pessoas não conseguem entender tudo que é passado para ela como um desafio, não, para ela é aquela mesma coisa, aquela rotina, então não entrega a tarefa, o que faz pela metade, eu não faço, eu sobrecarrego o meu par, que aí ele tem que fazer tudo, e tudo isso vai resultar em uma única consequência, baixa produtividade. Então eu preciso estar muito atenta aos comportamentos dos meus colaboradores e entender por que é que eles estão desmotivados. Eu falei alguns motivos aí para vocês, podem estar observando tudo isso, e é bom até o colaborador olhar para si e conseguir identificar isso nele. E aí tentar fazer algo diferente por ele. Eu já falei sobre a motivação aí nos vídeos atrás. Dá uma olhadinha lá que vocês vão encontrar. Então, se eu identifico que eu tô me comportando dessa forma, nossa, eu tô assim, mas eu não sei por quê. Claro que sabe, você está desmotivado. Ô gestor, ô líder, olha o seu colaborador, ele está apresentando esse tipo de comportamento, ele também está desmotivado. Então, esse vídeo eu vou parar por aqui. No vídeo que vem, a gente vai falar algumas coisas, dar alguns toques do como eu vou motivar esses colaboradores. Detalhe, a consequência da desmotivação para o colaborador,
estresse, falta de vontade de trabalhar, cansaço exacerbado, dor de cabeça, e tudo isso pode gerar até as doenças laborais. Síndrome de burnout, ansiedade, dores no corpo, uma série de situações que hoje a gente chama de doenças do século, são os transtornos mentais, né, que são ligados aí às doenças laborais, tá? Sinônimo de tantas doenças laborais. Então, no próximo vídeo, eu venho para falar sobre como eu vou motivar esses colaboradores que estão aí desmotivados, tá certo? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no meu canal, isso é importante para mim, é importante para muita gente que pode ganhar muito assistindo todos os vídeos que eu estou postando. Acredito na sua parceria, então não esquece desses dois, o sininho, se inscrever e curtir, para que a gente possa aí ter outras oportunidades de nos encontrarmos, certo? Até o próximo vídeo, continuando então a motivação. Até mais, pessoal!